E eu sempre falo para os alunos que a universidade ela não é só o conhecimento técnico, né? Que você vai obter, por exemplo, na medicina veterinária ou qualquer outro curso, mas também é o seu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Sim. É o seu desenvolvimento enquanto das suas habilidades socioemocionais, né? Que você precisa aprimorar. E que hoje faz muita falta, né? Em qualquer área, em qualquer segmento, seja saúde, seja educação, seja tecnologia. A gente conversa com as empresas, né? E a gente vê o quanto é difícil ter pessoas ali não só formadas tecnicamente, mas também socioemocionalmente desenvolvidas, né? Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembra o que eu peço no começo? Sempre o peteleco no positivo, isso é muito importante pra gente. E antes de dar o peteleco no positivo, o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever. Então se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações e no final você compartilha esse vídeo aqui que é muito interessante. Então não esqueça, hein? Peteleco no positivo. Hoje a gente está aqui com o Michel Santana, tudo bom, Michel? Tudo bem. Prazer, viu? Prazer muito grande aqui estar no Ibra Talks. Bacana. E com o Duca Reis, tudo bom, Duca? Olá, Sidney. Olá, Michel. Prazer recebê-lo aqui no Ibra Talks. Tenho certeza que hoje a conversa vai ser bacana, né? Só que antes da gente começar a conversar, eu quero falar de quem apoia a gente, que é a HTM VET. A HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo, garantia de resultados. Hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E a HTM VET veio da HTM Eletrônica, né? Então, a HTM VET tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficientes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. E eu sempre falo no final que uma coisa é fazer a propaganda, outra coisa é falar o que a gente realmente usa, que a gente faz. Eu estou utilizando os equipamentos da HTM VET, estou gostando muito. Acabei de conversar com uma das nossas colegas que também está usando, ela falou que é sensacional e realmente é muito bacana esse equipamento. Esses, né? Porque tem vários equipamentos da HTM VET e auxilia muito o veterinário. Mas vamos falar com o Michel. Michel, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Tá ótimo. Bom, então, prazer mais uma vez. Sou o Michel Santana, de formação eu sou biomédico e também administrador hospitalar. Tenho especialização em mestrado na área da saúde, na área da gestão em saúde, e trabalhei com a gestão no segmento de hospitais, laboratórios, na saúde humana, né? E depois fui para a área acadêmica com mestrado, fui dar aula, né, sobre gestão e acabei também sendo abraçado pelo segmento educacional. Então hoje eu atuo na área da gestão educacional. E já tem 15 anos, né? Então, trabalhando agora com a formação, né, dos alunos, dos profissionais das mais diversas áreas. Você está onde? Eu trabalho no Grupo Ânima e na São Judas, né? A Universidade de São Judas, aqui em São Paulo. Que a gente foi lá conhecer, né, Isso, Duca? exatamente. A gente foi conhecer bem... A gente conheceu uma unidade, né? A da Moca, né? Moca. Isso. Gigantesca. É gigante. A Universidade de São Judas na Moca, ela tem 54 anos de história. Não tem como falar da Moca sem falar da Universidade de São Judas, né? Sim. Ela nasceu ali no bairro, é super conhecida, era da família Mesquita, né? Que começou numa garagem, virou aquele complexo universitário. E desde 2013 para 2014 ele faz parte do Grupo Ânima, mas sempre mantendo o legado da família. E um dos cursos principais lá, carro-chefe, é a medicina veterinária, né? Bacana, né? Eu conheci os animais que tem lá. Como é o nome deles? Eu esqueci. Esqueci. Tem a Maiara e a Maraísa lá. Isso. Tem a Maiara e a Maraísa que já vira atração, assim. Tem até criança que quer ir lá conhecer a Maiara e a Maraísa. Muito legal. Eu conheci lá. E a estrutura eu gostei bastante. A gente conheceu o hospital, tudo é bem... E uma coisa que me chamou a atenção, né? Tem hospital veterinário em outras unidades, não é uma só, né? Isso, exatamente. Porque hoje, né, a São Judas, ela não está só na Moca, né? Ela teve toda uma expansão, principalmente ali entre 2018 e 2019. E hoje nós formamos 11 unidades, tá? Desde o litoral, Grande São Paulo e mais aqui na capital. E a gente tem algumas unidades com esse curso, com o curso da medicina veterinária, que é na Vila Leopoldina, inclusive próximo aqui também. Nós temos na unidade de Santana
também na unidade do Jabaquara, né? Certo. Então, e todas elas, nós temos um centro médico veterinário com atendimento ao público, então nós fazemos ali todo um atendimento também com custo muito mais acessível, né? Uma questão social, mas atendendo ali realmente no real, né? A comunidade e os seus pets, né? Você falou que você está 15 anos nisso, né? Nessa luta, É, né? exato. E a gestão educacional, você está na gestão educacional há 15 anos? Exatamente. Exatamente. E o que é exatamente a gestão educacional? Porque a gente tem um público que, assim, não é só veterinário, nosso público como é de variedades aqui, o nosso público é variado, né? Então, a gente fala gestão educacional, muita gente não sabe o que é. Não, mas é legal falar disso, porque eu comecei atuando na gestão em saúde, como eu falei, fazendo algumas gestões de laboratórios, ou hospitais mesmo, né? E depois eu fui para a área educacional e muita gente acha que a gestão é educacional, mas, poxa, você trabalha na universidade? Porque como que a gestão, né, numa universidade, por que precisa de uma gestão na universidade? Porque muita gente acha que a universidade é só aquela sala do professor, o professor entra, o aluno tem a aula, vai embora. Se fosse assim, era tão fácil. Era tão fácil, né? Tão Mas fácil. o que... E, na verdade, a universidade ela não deixa de ser uma organização, uma empresa como outra qualquer. Só o segmento dela é formado 100% por pessoas, né? Você não tem nenhum produto ali sendo produzido, é só pessoas. Professor, aluno, conhecimento e tudo mais. Mas, por trás disso tudo, você tem toda uma operação para aquilo acontecer, né? Então, você tem um planejamento acadêmico, que são os conteúdos que vão ser ministrados a cada semestre. Você tem todo, na parte de agrárias ou de saúde, você tem toda a parte de insumos, de equipamentos, que também precisam ser controlados, precisam ser realizadas as manutenções, né? Então, você tem toda uma operação por trás que precisa de pessoas fazendo essa gestão. Sim. E, claro, também a equipe trabalhando nessa operação, né? Então, hoje eu trabalho na gestão de operações de algumas unidades da São Judas. Fiquei muito tempo na parte acadêmica, no braço acadêmico, mas hoje eu fico mais nesse braço operacional, que é basicamente colocar a lojinha para funcionar. Então, colocar essa unidade, uma unidade da Moca, por exemplo, não estou, mas só para ilustrar a unidade da Moca para funcionar. Então, colocar todo aquele complexo, todo aquele tamanho de prédio para funcionar. E então, não é simples, né? Você só fica na São Judas, tá? Porque a Ânima tem outros... Isso, na verdade são mais de 20 instituições de ensino pelo país, né? É o terceiro grupo educacional, terceiro maior grupo educacional do país, e a gente tem instituição basicamente em todas as regiões, principalmente Sul, Sudeste e Nordeste, né? E é um grupo realmente aí com mais de 400 mil alunos, são números bem significativos, né? Mas eu acredito que além, como nós temos uma CEO, que é a Paula Raca, está há mais ou menos um ano, aliás, está há mais de um ano com a gente. Ela vem até do segmento do aço, né? E ela veio para a área da educação, pela mãe ser educadora. E ela fala muito isso, né? Que além de números, a gente tem a transformação de vidas, né? Pela educação, né? Então, eu acho que hoje a gente vive, principalmente com o mundo digital, com o mundo da internet, muita ilusão, né? As pessoas achando que não precisam realizar um curso superior, universitário, porque acha que instantaneamente vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso na vida fazendo rifas, fazendo algo online, digital. E a gente percebe que tem muito mais valor por trás disso, que é na área educacional, que é realmente a transformação da vida, né? Então, você vê alunos realmente tendo a sua vida transformada depois da formação, né? Se a gente falar da Ânima no Nordeste, por exemplo, que é uma outra realidade, você vê ali a cidade conhece a instituição de ensino, sabe que, né, o neto daquele morador antigo que não pôde estudar, conseguiu se formar. Então, vai muito além realmente de questões financeiras, vai de transformação de vida. E claro que o financeiro vem como uma consequência, acho que da atuação profissional de cada um. Sempre consequência. Sempre consequência. Eu acho interessante isso que você falou da educação, porque assim, o pessoal acha que hoje ser influencer, entre aspas, né? Você vai ficar milionário. Alguns até conseguem, que nem jogador de futebol. Sim. Tem os milionários e tem gente ganhando salário mínimo. Exatamente. Né? E que eu tenho visto que é preocupante, adolescente de 15 anos falando sobre finanças, sendo influencer de finanças, falando que estudar atrapalha. Não sei se você já viu isso. Sim, a gente tem. Que é para não estudar, porque estudar atrapalha. Gente, a gente aprende a vida inteira.
A vida inteira. Hoje a gente aprendeu no podcast que a gente gravou, a gente vai aprendendo a vida inteira. Eu, por exemplo, eu sou formado em medicina veterinária e eu falo para os alunos, eu saí da faculdade sabendo 5%. Se eu morrer com 100 anos e estudar até 100 anos, eu vou saber 50%. Eu não vou saber tudo que eu tinha que saber. A gente dando aula, você deu aula, né? Sim, também. Então, a gente aprende dando aula. Sim, muito. A gente aprende, o aluno faz uma pergunta, às vezes, que a gente fala, eu até brinco, falo, pergunta difícil essa hora é proibida. Né? Aí eu vou pesquisar, eu falo, na aula que vem eu trago a resposta. Aí eu vou pesquiso, tal, aprendo. Né? E o pessoal acha que com 15 anos você já sabe tudo. Exato. E isso é triste. Mas sabe que também eu sempre, dando aula como professor, eu já estou um pouquinho mais de 15 anos, eu vou fazer quase 20 anos. Mas sempre foi o que eu desejei, né? Mesmo com a formação, eu tenho pais e mães, pai e mãe professores, né? E minha mãe, inclusive, da rede pública estadual aqui de São Paulo, então eu sempre quis ir também para a sala de aula. E eu sempre falo para os alunos que a universidade ela não é só o conhecimento técnico, né? Que você vai obter, por exemplo, na medicina veterinária ou qualquer outro curso, mas também é o seu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Sim. É o seu desenvolvimento enquanto das suas habilidades socioemocionais, né? Que você precisa aprimorar. E que hoje faz muita falta, né? Em qualquer área, em qualquer segmento, seja saúde, seja educação, seja tecnologia. A gente conversa com as empresas, né? E a gente vê o quanto é difícil ter pessoas ali não só formadas tecnicamente, mas também socioemocionalmente desenvolvidas, né? Então, que elas possam saber trabalhar em equipe, saber compartilhar informações, saber se portar em situações desafiadoras. E isso realmente é um déficit que a gente percebe muito, talvez, né? Não tenho nenhum dado comprobatório, mas entendo que muito por conta dessa questão ilusória mesmo do online, porque ele não te desenvolve nessas questões, né? Você não se comunica direto, olho no olho, né, com as pessoas, né? Faz falta, né? Faz falta, isso faz muita falta, né? O que está fazendo falta é a parte social, Exato. a vida social, né? Exato. As pessoas estão deixando de ter vida social e ficam, por exemplo, eu estava escrevendo, eu sou escritor também, né? Esse livro aqui, por exemplo, né? E eu estava escrevendo um livro que eu não vou dar spoiler, mas o cara viaja de 1985 para agora. E assim, o que ele se espanta é que as pessoas ficam olhando numa caixinha e uma não conversa com a outra, né? Que é a caixinha, que é o celular, né? E assim, eu vou às vezes em festa, os jovens, né? Falando de jovens, os adolescentes, eles estão sentados, um do lado do outro, e cada um no seu celular. Exato. Então, assim, apesar de estar próximo, não tem vida social. Não está naquele ambiente, né? Não tá no ambiente, está através da caixinha. Através da caixinha, olhando. Isso é preocupante, eu acho. E eu acho que a faculdade, a universidade, ela tem um papel muito importante nisso daí. Exato. Que é justamente agregar, fazer os alunos terem network, que é muito importante na vida, né? Você ter amizade, ter quem indique você. Sim. Você se forma, sei lá, em biomedicina. Você vai ter que ter alguém por trás te ajudando. Olha, em tal lugar, vai lá que fala que fui eu que mandei. Não tem esse tipo de coisa. Ou a pessoa já está lá e fala, vai me encontrar lá. Isso é network. Isso, né? As experiências que os alunos têm, né, na universidade, claro que a gente vem um período pós-pandemia, né? Sim. Então, a gente teve uma lacuna nas universidades que foi quando a gente precisou virar 100% remoto, mesmo que os cursos fossem presenciais. Né? Era uma situação bem atípica e agora, retornando isso, principalmente a partir de 24, a gente começou a retornar mais com as presencialidades, né? Ou seja, vivenciando mais a universidade, né, de maneira presencial ali. Hoje a gente vê os alunos interagindo muito mais. Então, por isso que eu toquei nesse ponto, porque é importante a vida universitária também nisso, né? Deles realizarem contatos, realizarem sua rede, né, de amizade ali. Muitos se formam e podem até montar algum tipo de negócio juntos, né? Por exemplo, na biomedicina, a área da estética está muito em alta, né? Então, eu já tenho exemplos de formadas que criaram a sua clínica, vieram na vida acadêmica, se tornaram sócios e montaram uma clínica, né, de biomedicina estética. Sim. Então, a vida universitária, ela também permite isso, né? Deve permitir essa vivência, essa experiência do nosso estudante. Né? Eu, por exemplo, formei a graduação que eu fiz,
eu me lembro do network que você está falando, ou seja, de chegar mais cedo, a aula começava às 7, 6h30, eu estava lá conversando com meus colegas, falando sobre o dia, falando sobre o meu trabalho, o trabalho deles, e tinha esse network. E aí depois, agora na pandemia, eu fiz uma segunda graduação 100% online. Eu não conheci ninguém. Não conheci ninguém para trocar. Então, realmente tem essa diferença. Tem. Você viu, por exemplo, que tem uma sala preparada que eu vou dar aula amanhã, né? É para uma turma que eu já dei, acho que 5 aulas para eles, eu não conheço ninguém. Eu vou conhecer, eu até falei para eles, amanhã finalmente eu vou conhecer vocês. Porque a gente acaba não conhecendo, porque foi tudo online. E eles não se conhecem. Eles vão se conhecer amanhã, quer dizer, estão já, sei lá, 3, 4 meses em aula e vão se encontrar pela primeira vez. Isso não é bom, mas é o que eles querem hoje, né? É impossível você dar aula 100%, no nosso caso, assim, eles não aceitam mais aula teórica sentado na cadeira. Exato. Né? A aula prática, sim, mas a teórica eles não aceitam É um mais. desafio nas pós-graduações, né? Principalmente, porque a pós-graduação, o profissional já, né? Fala, poxa, mas eu vou ir até a instituição, né? Para ter uma aula teórica, que era normal. Eu falo, poxa, eu vejo ali no Teams, no Meet, né? Sim. Mas claro que algumas áreas, e aí a medicina veterinária, a prática não tem como, tem que ter. Mas eu tenho certeza que amanhã eles também não se conhecem entre si. Não se assim, conhecem. pessoalmente, né? Não se conhecem. Eu tenho certeza que amanhã parece que nossa, eles vão se abraçar, vão falar, nossa, achei que você era mais alto, achei que você era mais baixo. E eu acho que esse momento, esse contato pessoal realmente não deveria ou não deve ser esquecido, né? Deve ser tirado da rotina, né? Seja profissional ou de estudos, né? Isso é verdade mesmo. E o teu trabalho hoje é só na gestão ou você tem alguma outra função lá na universidade? Isso, eu fico com essa gerência operacional, digamos assim, né? E também sou professor, né? Eu sempre falo que os cargos... Isso, exato. Então tem alguns períodos. Professor, sempre professor. Isso, por isso que eu falo que existe uma diferença entre ser e estar, né? Professor, nós somos professores, isso independentemente de onde eu estiver, né? Eu me identifico como professor, como docente, e isso sempre posso falar que sou. Agora, o cargo a gente está, porque hoje estamos nesse cargo, amanhã podemos estar em outro cargo, como já de fato aconteceu. Então, eu fico com essa, claro, na parte administrativa, mas tenho ali pelo menos uns 2 períodos de aula, não dá para ter muito mais que isso também, né? Pelas demandas, por carga horária, enfim, mas é importante a gente também, até para entender como que está o nosso aluno ali na sala de aula, né? Que ele acaba sendo né, o nosso termômetro, sabendo como que está, né, a operação, o que ele também está achando da instituição, também acaba sendo uma forma de você escutar, né, quem está ali na ponta, né, utilizando aquele serviço. Então, porque não, a gente pode dividir em antes da pandemia e depois da pandemia. Você conversando com os alunos antes e agora, como você vê essa geração de alunos? Você acha que agora está mais difícil? Duca, assim, como eu falei, eu estou há 17 anos né, dentro de sala de aula, então parece muito, aliás, parece pouco, né? 17 anos em termos de idade de pessoas, né? Mas a diferença do aluno há 17 anos atrás para hoje é muito gigantesca, muito grande. E eu acho que a pandemia também contribuiu para isso, né? Em que sentido? Hoje a gente tem muito aluno que tem ali crises de ansiedade constantes em sala de aula. Então, praticamente todo dia a gente tem algum aluno tendo uma crise de ansiedade. E agora, principalmente na época das provas, né? Então, a gente vê aluno tomando, às vezes, algum tipo de um Rivotril, por exemplo, por causa de prova. E a gente está falando de uma faixa etária de 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos eu estava tão bem. E é claro que a gente entende que o nervosismo né, faz parte. Né? A gente também foi aluno um dia, também ficou nervoso com prova. Mas esse ponto me preocupa um pouco. Não assim, é ponto de tomar Rivotril. Não é o ponto de tomar Rivotril. Ter crise de choro, ter que ser amparado por nosso bombeiro civil, porque está tendo ali algum tipo de crise de ansiedade. Chega a isso. Nossa. Então, assim, esse tipo de situação preocupa. Né? Então, eu acho que a saúde mental das pessoas como um todo, né, e principalmente dos jovens, eu acho que ela também precisa ser observada. Né? Não sou da área, não sou especialista, mas como trabalho, né, num ambiente onde
Você 2.000, observa, né? Você 2.000 pessoas com essa faixa etária se reúnem no mesmo momento e a gente observa as ocorrências, algum tipo de significância isso tem, né? Então, é preciso ser observado. A gente vê isso na pós-graduação também. Quando começa a chegar no final que vai ter prova, eles começam a ficar com ansiedade. Eu falo, gente, vocês assistiram a aula? Só vai cair o que estava na aula. Isso. Prestaram atenção? Não precisa se preocupar. Vai bem, né? E vai bem. O pessoal acaba indo bem. Com algumas raras exceções, que provavelmente não assistiu. Né? Exato. Então, mas o pessoal vai bem, né? Então, eu sempre falo, fica sossegado. Mas eu vejo também. Mas eu nunca vi ter que tomar Rivotril. Não, Ainda não. bem. A Ainda gente bem. olha, e aí você fala, poxa, como que essa pessoa vai ser um profissional amanhã também, Pois é. né? Em áreas importantes, como toda área é importante, mas a área assistencial, saúde, medicina veterinária, Que poxa, a pressão é muito maior do que uma prova. né? Exatamente. Você vai ter um enfermeiro ali numa situação de emergência. Poxa, se o enfermeiro ali na hora travar, tiver uma crise de ansiedade, Nossa. né? O que Até na acontece? área de estética. Na Também? área de estética Sim. também. Você não pode cometer erro. Aí se travar na hora, imagina, tá com um endolaser lá para dentro da pessoa com o endolaser e fica, Pois fica é, segurando. pois é. Não dá, não. Tem que... Por isso que eu falo que esse desenvolvimento, né, dessas habilidades socioemocionais, hoje nas palestras que eu trabalho com gestão, né? E aí eu levo sempre algum tópico da gestão. E na gestão você pode falar sobre controle de insumos, como fazer controle de estoque, ferramentas administrativas, ciclo PDCA, 5W2H, tudo bem, isso tudo é ferramenta administrativa e você pode aplicar, é uma receita certa, digamos assim. Agora, quando você fala de pessoas, não tem receita, né? Não tem uma ferramenta que você vai falar assim, olha, fazer gestão de pessoas, você vai utilizar essa ferramenta aqui e vai dar tudo certo. Não existe. Esquece. Porque cada um tem o seu perfil, cada um tem essas questões socioemocionais. E tem pessoas que, inclusive, assumem cargo de liderança, mas também têm esses déficits emocionais, né? Então, parece... né, clichê falar isso, mas é importante que as pessoas também se observem, possam se observar em relação a essas questões, né? Porque para eu liderar uma equipe, eu preciso ter algumas habilidades, não é só saber tecnicamente bem um processo, né? Eu preciso também saber me controlar em alguns momentos, né? Ter essa inteligência emocional. E eu acho que isso Que é o que está faltando. que é o que está Inteligência faltando, que é o que está Inteligência faltando. E aí eu até falei dos alunos, mas eu faço a mesma pergunta, só que em relação aos professores. Aham. Como você vê os profissionais de educação antes e depois da pandemia? Antes e depois da pandemia, os professores, olha, a gente tem vários perfis, né? Tem aquele professor que não gosta de maneira nenhuma de aula online, por exemplo. Então, tem aquele que é totalmente avesso a questões digitais, tecnológicas, gosta da sala de aula mesmo. E você tem o profissional ao contrário, você tem aquele que já gosta mais do online do que do presencial. Então, você tem uma variedade, assim, muito, muito grande, tá? Dos professores. E também tem que saber lidar com isso, né? Saber, olha, professor, essa aula sua vai ser online esse semestre, você tem um momento remoto, mas tem um momento prático aqui presencial. Então, você também precisa saber lidar, porque os professores são, claro, mestres do saber, né? Daquele saber, daquele conhecimento, são pessoas de referência e exige até mais tato mesmo de você... né, saber conversar com o professor em relação a isso. Mas eu acho que antes e depois da pandemia você tem esses perfis variados. Tem quem gosta, tem quem não gosta, né? Falando do digital aí. E aí a gente tem que também ir driblando essas questões, né? Eu acho que tem que olhar os dois lados. Eu gosto muito de dar aula presencial. Amanhã eu venho aqui e vou me divertir. Mas... não tem preço você dar aula de short e chinelo. Não tem preço, né? Então, tem essas comodidades. Você coloca uma camisa bonita, só que embaixo tá de short e chinelo. Não tem preço. É isso. Não tem Eu preço. também, né, as minhas aulas hoje, até pelas demandas, é melhor que seja remoto, porque às vezes eu estou numa unidade X e a minha aula é numa unidade Y, o deslocamento já me complicaria. Então, eu prefiro ficar no remoto porque é isso. Eu posso ficar aqui se for na unidade X, mas a aula é em outra unidade, não tem problema nenhum, eu tô aqui, né? Por exemplo, a gente tá aqui em São Paulo, né? Ontem eu dei aula às 7 da noite. Se eu tivesse que dar aula aqui no Ibra, eu tinha que sair da minha casa às 5 da tarde para dar aula. Só que eu cheguei na minha casa às 6h30. Cheguei, coloquei o short, chinelo, o copo de água, liguei o computador e dei aula, tranquilo. Então, a gente tem que olhar o lado bom de cada coisa. Isso. Qual que é o lado ruim? Eu não conheço a cara de nenhum aluno meu, vou conhecer amanhã. E eu não sei se eles estão... Porque, assim, uma coisa que para mim pegou logo no começo,
que, por exemplo, para dar 4 horas de aula, eu usava uns 60 slides por aí. Hoje eu tenho que usar 100. Porque como não tem a interação do aluno, não tem... Porque assim, eu chegava e contava uma coisa. Aconteceu isso com o cachorro tal. O aluno contava outra. Isso daí toma tempo da aula. E o aluno não conta mais. Então você precisa ter muito mais slide, muito mais... Para eles até é bom, porque vai mais conteúdo em menos tempo. Sim, né? sim. Dá uma aflição. Imagina você dando aula lá, ninguém interagindo. Não, você não sabe. Tem horas que eu pergunto, vocês estão aí? Aí vem uns oi, tô. Falando, ainda bem. A minha área, eu ministro a gestão das tecnologias em saúde, né? Então, hoje a gente não fala só de gestão, como fala de tecnologia em saúde também, né? Os equipamentos, né? Sim. Por exemplo, aí da HTM que vocês falaram. E tem turma, assim, a cada semestre tem turma muito diferente da outra, né? Tem aquela que interage. Esse semestre eu tô com uma turma que interage super comigo. Agora, semestre passado eu tinha uma turma que eu ficava simplesmente às moscas, assim. Eu até falava... Eu falava, pessoal, e aí, tudo bem, entendeu? Aí você esperava ali uns 5 segundos, ninguém falava. Aí falei, pessoal, aí dava uma insistida, aí vinha um ok no chat. Falei, então tá bom, pelo menos alguém tá... Só para pelo menos... alguém tá dando aula. Então, no remoto você tem um pouco disso. Até porque, não sei na pós, né? Mas na graduação até é difícil da gente exigir que todo mundo abra a câmera, né? Mas não, eu não exijo porque assim, a pessoa fica à vontade, tá de pijama também. Isso, às vezes até tá na condução e é verdade. Às vezes tem um que o professor deixa sai. à vontade. Para mim, eu falo assim, se vocês quiserem abrir o som e fazer pergunta, pode abrir, fazer pergunta. Aí tem gente que prefere escrever no chat. E se alguém quiser abrir a câmera, pode abrir, mas ninguém abre. Porque tá todo mundo deitado na cama. Exato. Deixa, tá relaxado, tá bom. Prestando atenção, tá bom, né? Mas até, voltando, Duca, naquela tua pergunta em relação aos professores antes e depois da pandemia, mas agora falando a respeito de metodologia, sabe, de ensino. Porque o remoto, ele exige que a gente dê realize ali algumas metodologias que podem ser diferentes da sala de aula presencial, justamente por isso, para você manter a aula interessante, né? Porque senão fica o professor ali só falando, o aluno às vezes, nossa, que aula chata, né? Então a gente tem que utilizar de alguns recursos, né? O professor também, nessa modalidade, é interessante que ele se reinvente para poder deixar a aula dele mesmo no remoto interessante, né? Porque... É um desafio, né? E por isso que eu até entendo aqueles professores que não gostam, porque às vezes é isso. Ele fala, poxa, mas a minha metodologia que eu uso em sala de aula não cabe no online e não quero mudar. Então, não gosto do online. Mas para aqueles professores que gostam, né? Ou tem a flexibilidade para querer ministrar aula online, é importante também que ele possa utilizar de metodologias diferentes. Né? Eu utilizo muito metodologia ativa no online, né? Então, faço uma explicação teórica, um conceito, num primeiro tempo da aula, depois falo, galera, no próximo aqui tem uma problematização para vocês aplicarem esse conceito. E aí fica o segundo tempo da aula para eles fazerem isso, fazer uma discussão. Então, é uma forma de você manter essa aula online também interessante para o aluno. É diferente, né? Porque na presencial eu estudei muito linguagem corporal, muito. Então, eu vejo se está na hora de eu fazer uma piada, se está na hora de eu mudar o assunto, ou de eu falar mais alto, ou mais rápido, mais devagar. No online, você não tem isso. Você não tem esse então, termômetro, eu fico variando, como se precisasse naquele momento. A única coisa chata, eu gosto muito de brincar, de fazer alguma piada, alguma coisa. Isso. Você faz a piada e não tem risada. Não tem risada. Está agradando, você não? Sabe, é bom quando assim, você faz a piada e no chat vem um kkk. Um kkkk, né? Que deu bom. Certo. Deu certo. Para alguém entendeu, deu risada. Tá ótimo. Gostou. Então tem esse lado, né? Mas assim... pensa, a gente tem aqui no IBRA, a gente tem aluno do Brasil inteiro, e inclusive de fora, de Portugal, já veio, do Peru, vem do Equador, vem gente de fora. Quanto custa para esse aluno, por exemplo, vem um aluno lá, sei lá, do Piauí, para vir para São Paulo, ficar aqui um final de semana inteiro e voltar? Primeiro que ele já vai perder a sexta e a segunda de trabalho, já começa por aí. E o custo dele é tipo, sei lá, de 5 a 10 mil. E ele está pagando 2 mil de mensalidade. Quer dizer, é muito mais caro ele vir do que ele pagar uma mensalidade, por exemplo, né? E você fazendo online, ele não precisa sair de lá.
ele não precisa sair, ele pode continuar trabalhando, ele não tem esse custo grande, mas aí assim, é a parte teórica, a parte prática Isso, não dá. não Tem tem que ter como. disciplina, né? Tem que ter ter disciplina. maturidade Exato, suficiente para exato. poder acompanhar as aulas. Se Isso. perdeu, assistir a aula gravada. Aí vai de cada... Também, olha, a gente está dando aula para pós-graduação. Se na pós-graduação a pessoa enrolar, poxa, É verdade. não Tá jogando pode, dinheiro né? fora. Tá jogando dinheiro, tá É. pagando para enrolar, tá Exato. jogando dinheiro Não é no lixo, obrigatório né? fazer a Não, pós. pois é, né? Não é obrigatório, É. né? Uma coisa é a universidade, ainda não está tão maduro, né? A Sim. pessoa entra com 17 anos na universidade, Isso. mas uma pós-graduação, ele já se formou, ele está pagando, muitas vezes do bolso dele, não é mais o pai que paga, né? O pai ou a mãe. E se a pessoa estiver enrolando, pelo amor de Deus, que profissional que vai ser. Exatamente, Né? exato, Então, exato. aí já não é problema meu, é problema da pessoa, né? Mas eu acho assim, sabe, essa questão... Hoje até no mundo do trabalho, né, se discute muito também a respeito do home office, Sim. ou presencial. Poxa, na pandemia, basicamente tudo virou home office, aí depois as empresas começaram a chamar de volta, aí as pessoas começaram a achar ruim. Mas eu acho que a tecnologia hoje, ela não tem como a gente ser avessa, ela negar ela em qualquer segmento, né? Seja na graduação, na pós-graduação, no trabalho, ele existe, vai existir. A inteligência artificial já é também outro nível dessa tecnologia que também não tem como, né, isso deixar isso morrer. Isso vai fazer parte da nossa vida. Minha filha tem 2 anos, por exemplo. Ela muito provavelmente vai fazer alguma coisa na vida que talvez não exista hoje. Né? Sim, Trabalhando, sim, por sim. exemplo, com uma inteligência artificial mais evoluída. E eu acho que a gente não tem que ter medo disso, né? Na verdade, a gente tem que entender como utilizar isso para o melhor, né? Na nossa profissão, na nossa área, no nosso... trabalho, mas na nossa vida cotidiana, né? Entender como isso pode nos ajudar e não substituir, né? Porque senão o substituir é muito forte, né? Como você falou agora da inteligência artificial da sua filha e tal, mas como vocês estão se preparando para esse novo mundo, que é um mundo que promete cada vez mais inteligência artificial, né? Exatamente. Essa até é uma discussão, todo retorno de semestre lá na Ânima até como um todo, nós fazemos um simpósio nacional, certo, remoto, claro, para atingir todos os professores, né, de todos os estados. E a gente leva algum tema para discussão, para apresentação, né? E esse semestre, no retorno de 25/2, foi justamente da inteligência artificial, certo, né? Então, trouxemos alguns especialistas, né, para falar a respeito disso. E, de fato, entender, não ter receio, né? Poxa, o aluno agora só está usando IA, então não estou dando aula à toa. E não é necessariamente isso, né? O professor vai ser substituído por IA. Também não é necessariamente isso, né? A IA, ela pode ser uma aliada. Aliás, você tem que ver a IA como uma aliada, né? Você, de novo, não negar 100% que ela existe, não vou usar, não faz sentido, não quero saber. E também não ir para o outro lado de que ela vai substituir, eu já não sirvo mais para nada. Não, você entender ela como uma aliada. E aí você, claro, dentro da tua área, da tua metodologia, colocar essa IA dentro da sua aula, dentro de uma metodologia ativa de ensino para o aluno. Então, é você utilizar essa IA como uma aliada. E existem algumas formas disso acontecer. Só que é aquilo, né? Até como trouxeram nesse evento. A IA hoje é quando surgiu a internet. Né? Quando surgiu o www lá, também todo mundo ficou assustado. Falou, meu Deus, o que é isso? Né? Um bicho de... Eu peguei essa transição, né? Quem é mais jovem, com certeza, já nasceu no mundo digital, não pegou, mas né, eu fazia aquelas conexões, né? Conectava de madrugada para minha mãe não brigar comigo, porque era mais barato. Era um pulso só de telefone, fazia o barulhinho. Você usava o IG para sair de graça. E aí... todo mundo ficou assustado naquele início também, né? Falou, nossa, como que vai ser agora? Agora vai ter... E hoje a internet é a nossa maior aliada para tudo, inclusive, por exemplo, agora, né? Então, a gente entende, os especialistas entendem que a IA vai ter esse mesmo movimento, né? Que ela surge, assusta, todo mundo fica ali naquela, né? Não, vai substituir tudo e... Não, ela vai, de alguma maneira, se adequar às nossas rotinas e a gente a ela, né? E ela se tornar uma aliada. Eu costumo dizer que a IA não é uma ameaça, ela é uma ferramenta. Isso. É isso que o pessoal tem que entender. Agora, tem coisas que não adianta. Não adianta, por exemplo, eu chegar para um aluno hoje e falar, faça um TCC. Exato. Esquece. Ele vai botar lá no ChatGPT, o ChatGPT vai fazer para ele um inédito, a gente não vai ter como pegar. Até tem ferramentas que vão mostrar, tal, mas
Se ele pegar... Eu vou dar a dica aqui. Melhor não. Melhor não. Mas tem um jeito dessa ferramenta não pegar, né? Então não adianta, é perda de tempo eu chegar para ele e falar, faz um TCC. É mais fácil eu conversar com ele, saber o que ele sabe. Né? E é essa reflexão que o professor também tem que fazer. Fala assim, poxa, não adianta eu dar um trabalho para o aluno, ele vai fazer na IA. Tá bom. Então muda a sua forma de fazer esse trabalho, né? Que possa... que o aluno até possa usar uma IA, mas como uma aliada, né? Como uma ferramenta. Sim, é ferramenta. Mas muda a forma, então, da realização desse trabalho. Então, essa reflexão que precisa ser feita, né? Mas ela é muito mais endógena, né? É muito mais para dentro, né? Do professor ou profissional, enfim. Repensar, falar, bom, dentro da minha rotina, dentro do que eu aplico, o que eu preciso mudar para que a IA não substitua, não invalide aquela minha atividade. Então, acho que esse é o movimento. E assim, hoje, por exemplo, você pode pegar... Eu não tenho mais usado... Eu vou falar o nome, o Google. Eu não tenho mais usado o Google. Eu uso o Copilot, que eu tenho no celular. Então, eu só uso o Google para... Depois, por exemplo, ele me dá um link, alguma coisa, eu vou lá ver, fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Mas a primeira pergunta que eu faço é para... Até aqui no podcast, às vezes o pessoal fala, será que isso daqui é tal coisa? Eu falo, peraí que eu já vou ver. Aí eu vejo lá no Copilot e já respondo. É uma ferramenta para ser mais rápido. Exato. Né? Mas eu não vou, por exemplo, dá para eu escrever um livro inteiro por IA. Só que não é o que eu pensei. Então, para que eu vou fazer isso? Então, até os meus livros agora, ontem mesmo eu lancei um, e eu estou escrevendo outro, e agora vem no meu livro. Este livro foi produzido inteiramente sem inteligência artificial. Para já falar, eu não copiei nada, veio da minha cabeça, né? Então, vai depender. Mas, por exemplo, uma capa eu posso usar para fazer. Sim. Me ajuda muito. Ajuda demais, né? Otimiza muito o tempo. Otimiza. Dá até ideias mais criativas daquilo que você tinha pensado. Mas é isso. Aí ela vai te dar alguma informação, ou te dar alguma sugestão, e você ter o seu discernimento de, naquela situação, vou para esse caminho ou não, né? Eu vou adequar mais ou não. Então, por isso que aí ela eu não vejo ela como uma substituição 100% dos nossos pensamentos, porque ela é, de fato, razão. Mas o discernimento daquela situação, né? Os contextos que também existem né? Naquela situação e que a IA não tem como reconhecer. Isso vai, acho que, muito mais da gente, né? Da gente entender, então, toda essa variabilidade, tomar a melhor decisão ou aprimorar até aquilo que a IA deu um empurrãozinho. Então, acho que é nesse sentido que ela é uma ferramenta. Né? É como você falou, você não sabe com o que sua filha vai trabalhar. Algumas profissões vão desaparecer mesmo, mas vão ser substituídas por outras. Sim. Então, outras coisas, por exemplo, eu imagino que vai ter dificuldade, por exemplo, para um arquiteto, para um engenheiro, mas não vai ter como não existir o arquiteto e o engenheiro. Assim como vai ter algumas coisas para o veterinário vão mudar, mas não vai ter como cuidar de um animal sem ser o veterinário. Né? E a mesma coisa, como é que você vai, por exemplo, você falou da biomedicina, né? Na área de estética, como é que você vai fazer um procedimento estético sem ter um biomédico ali ou de outra área que seja da estética, né? Exatamente. Nas aulas, por exemplo, de gestão das tecnologias, eu trago a IA como ela é aplicada hoje na área da saúde, né? Então, você tem hoje a chamada medicina de precisão. Né? O que é a medicina de precisão? E a medicina, o termo, ele não é a carreira médica, tá? A medicina é como se fosse a saúde de precisão, né? E o que é a medicina de precisão? Basicamente, grandes hospitais, alguns hospitais como até o Albert Einstein, inclusive, ele tem uma central de dados, de análise de dados de pacientes. Dados, claro, sobre a saúde daqueles pacientes, né? E existem, então, os profissionais analistas de dados daquelas situações para entender qual é a melhor terapia ou qual o melhor protocolo terapêutico para aquele paciente, né? Analisando todos os seus parâmetros clínicos, utilizando uma inteligência artificial também para entender e estipular ali um protocolo que seja mais assertivo, por isso que é saúde de precisão, medicina de precisão, muito mais preciso, que vai ter menos risco por paciente, que vai ter mais chance de sucesso, que às vezes só o humano não conseguiria chegar, ou até chegaria, mas demoraria, e às vezes na saúde 1 minuto é muita coisa. Então é isso, assim. Então, hoje o profissional da saúde pode fazer uma pós-graduação, por exemplo, na área de análise de dados, né? Então você alia a tecnologia, né, com um profissional de saúde, algo impensável, acho que até pouco tempo atrás.
E hoje são pessoas extremamente bem remuneradas e diferenciadas no mercado. Então, de novo, estou utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta, mas não deixa de existir aquele profissional de saúde para, né, aplicar aquele protocolo, acompanhar, saber se está dando certo também, né? Eu acho que a gente, na verdade, é privilegiado porque a gente está vivendo uma revolução. Teve a revolução industrial, a gente está vivendo a revolução tecnológica. Isso. Porque assim, se for ver, eu sou de antes do celular. Eu sou da época que eu até brinco, eu falava assim para minha mãe, se ela ligar, fala que eu tô dormindo. Porque era um telefone com fio, né? E eu lembro quando uma cliente minha falou para mim, olha, eu trabalho na Telesp, e vai vir um telefone sem fio. Eu falei, não, telefone sem fio eu tenho aqui. Ela falou, não, você pode andar São Paulo inteira. Você quer um? Eu te coloco lá no plano de expansão. Eu fui um dos primeiros a ter telefone celular. Eu achava um negócio assim, nossa, como o negócio não podia ficar meia hora fora da base. É isso, eu lembro bem do meu pai usando a base das baterias. Ele descarregava inteiro. Quer dizer, você não podia andar São Paulo inteira, né? Tijolão. Né? Era uma boa arma. Se você pegasse, jogava na pessoa e saía correndo. Mas, então assim, isso daí, sabe quando foi? 92. Pois é. Tem gente que nasceu em 92, tá com, sei lá, 20 e poucos anos. Não, o quê? Uns 30 e poucos anos, né? Anos. Então faz 30 e poucos anos que não existia essa tecnologia e hoje a gente depende dela, né? A gente usa ela para facilitar a nossa vida. É a mesma coisa que vai ser a IA, que tá junto, né? Sim, tá sim. Junto, tem né? que estar junto, né? Eu lembro do lançamento do iPhone. Então, o primeiro iPhone, 2007, né? E aí, olha o que aconteceu até agora. E são essas vivências, porque até foi identificado, né, no lançamento do iPhone, eu lembro algumas passagens, e eu lembro de uma bem interessante, onde foi apresentado que as pessoas não queriam mais só ligar, né? Elas queriam experiências com o aparelho. Sim. E foi esse o conceito. Né? E eu acho que é essa adaptação que vai existindo, né? Assim como a gente teve, de fato, a primeira onda lá agrícola, a segunda revolução, né? A onda industrial, agora é a terceira onda, é a tecnologia e a informação mesmo. Que é muito, né? Tá sendo muito rápido. Só que é muito rápido. Hoje é muito... Não, mas a industrial também foi rápida. Para eles, na época, é o que a gente está sentindo agora. Exato. Tipo, nossa, com isso daqui vai acabar tudo que é emprego. Exato. Basicamente isso. Com as máquinas vai acabar tudo que é emprego. Acabou nada. Alguém tinha que fazer a máquina. Exato. É a mesma coisa. Foi pensar carro elétrico também, né? Sim. O carro, né? O híbrido, as fontes de energia, né? Então, hoje também muita gente fala, não, eu quero ver daqui 5, 10 anos. É a mesma coisa quando surgia, né? Todas as revoluções tecnológicas que existiram, todo mundo falava, como assim? Vai ter um carro, não vai ser mais o cavalo, né? Quero ver o que vai acontecer. Onde coloca o cavalo nesse carro aqui? Como que vai fazer com esse carro aí, com esse cheio de peças? Quero ver o que vai acontecer. Então é isso, o ser humano ele tende a se sentir desconfortável, né, quando vem as mudanças, né? As mudanças elas vêm para mexer mesmo, né? E o ser humano não gosta, se tá dando certo, se tá ali, tá bom. Para que vai mexer, né? Para quê? Né? Tá confortável. Por que vai mexer, né? Deixa assim, né? E não é, a gente tem que aprender a lidar com isso. E você chegou à gestão, né? Você falou gestão hospitalar, né? Como você... Porque assim, quando você entrou na faculdade, você talvez não tenha pensado. Você é um gestor hospitalar, vou trabalhar com educação. Como foi isso? Não, na verdade... Então, eu queria, na verdade, assim, contando um pouco dessa história, né? Eu fui fazer biomedicina porque eu queria ir para a área muito de pesquisa. Eu queria trabalhar muito com pesquisa. Naquela época, né? Pesquisa estava... vou acabar entregando um pouquinho da idade, mas a gente estava naquela novela O Clone, né? Sim, então estava assim, né? Super, né? A genética em alta, né? Falei, poxa, vou descobrir a cura do câncer com pesquisa. Então, comecei ali a estudar biomedicina, mas claro, você muitas vezes pensa algo no começo do curso, até o final você vai para outro. Mas eu terminei, né, a graduação, comecei a trabalhar em alguns serviços mais operacionais, de laboratório mesmo, medicina diagnóstica. E o meu tio, na verdade, também é contador e administrador hospitalar. E eu comecei a conversar com ele falou, olha, a área da saúde naquela época, né? Ela estava ainda engatinhando nas questões de gestão, de administração. Sério? Porque, basicamente, os serviços de saúde eram geridos por médicos, né? E também, com todo respeito à carreira médica, ou mesmo da saúde, a gente tem pouquíssimo conteúdo de administração durante o curso. Tem pincéis ali pinceladas, digamos assim, de conhecimento na área administrativa. E
a saúde, assim como qualquer outra organização, qualquer outro segmento, ela também precisa ser sustentável, ela também precisa de um cuidado, né? Precisa gerir pessoas. Então, a saúde, naquela época, a gente está falando do início dos anos 2000, basicamente, ela engatinhava para se profissionalizar, digamos, nesse sentido, né? Ou seja, de um hospital entender que é uma empresa, de uma clínica entender que é uma empresa, entender ali que ela precisa ser sustentável, que eu não posso ter desperdício, e isso precisa conhecimento. Então, começaram a surgir ali as primeiras pós-graduações de gestão em saúde. Certo. E o meu tio estava nessa área, e aí ele falou, olha, tem pouco profissional de saúde nisso, né? E aí foi onde eu me interessei e fui fazer. Até então existia o curso de administração hospitalar, e ali eu aprendi tudo sobre administração e gestão. Falei, nossa, não é possível que a saúde precise disso, e precisava, né? E aí o que acontece? Eu comecei com algumas consultorias, né, na área da saúde, então, na área da gestão, e fui ministrar aula, fiz o mestrado, e aí fui ministrar aula justamente na área de gestão em saúde, que a gente chamava, naquela época a disciplina chamava ainda administração em saúde, ou fundamentos administrativos em saúde. Nem tinha a palavra gestão. E aí eu comecei a ministrar esses conteúdos e foi indo, até começou a surgir uma coordenação ali, começou a surgir uma coordenação aqui. E aí a área educacional, a partir de 2010, basicamente me abraçou para a carreira dessa gestão, mas dentro de um segmento educacional, né? Claro, muito com o braço acadêmico, né? Então, pensando cursos, pensando matriz curricular, pensando conteúdos, mas aliado à gestão da operação ali também da universidade. Por exemplo, na área da saúde, ou mesmo medicina veterinária, como você falou, tem hospitais ali, né? Sim. Tem clínicas, tem laboratórios, precisa ter a gestão ali, né? Com certeza. Então, eu também ficava isso sob meu guarda-chuva e com a equipe ali trabalhando comigo para fazer também a gestão de tudo isso. Até que eu fiquei na área educacional e não saio dela, né? Vai um propósito, digamos assim. Eu acho que falta nas faculdades, faltam 2 matérias, gestão e falta psicologia. Falta, muito. Eu falo assim... Eu tive psicologia na graduação. Mas você fez o jornalismo, não, né? Então, a primeira graduação em administração, aí eu fiz psicologia. Ah, tá. Porque, por exemplo, eu fiz a veterinária aqui na USP. Eu saí de lá, eu não sabia como falar com o cliente. Eu não sabia como dar a notícia de que o cachorro morreu, né? E é uma notícia que você precisa estar muito preparado para poder passar para o cliente. Isso daí, né? Exato. Então, eu acho que faltava isso. E eu dou uma aula na pós-graduação que é de empreendedorismo e comportamento profissional para o veterinário. E quando eu dava essa aula presencial, eu falava assim, quem aqui é empresário? Ninguém levantava a mão. Falava, quem aqui tem clínica? Metade levantava a mão. Falava, vocês são tudo empresário. Exato. Como assim? Vocês têm uma empresa. Exato, vocês são empresários. Né? E o pessoal não relaciona. Não. E assim... E ainda aquela história de a conta bancária ser o CPF e o CNPJ na mesma conta, tudo misturado. Sim. Aí eu falo, gente, tá tudo errado. Já começou a coisa errada, né? Então, se o básico tá errado, imagina o resto, né? Exato. Então tem que ter, eu acho que falta isso daí. Falta até porque a gente é um dos poucos países que não tem educação financeira já inserida na escola. Em São Paulo vai ter. Agora São Paulo vai ter, né? Agora vai ter. É muito bom. Então, assim, a gente não aprendeu nem na escola a ter uma educação financeira, entender que a gente precisa gastar menos do que ganha. Eu só sabia que R$1 dava para comprar tantos chicletes. Isso. Eu sabia. A criar prioridades, né? Você não... Essa capacidade analítica, né? Ou de organização. A gente não é cultuado isso na escola. E na graduação, quando... Né, você vai para essas áreas da saúde e tal, você também não é. E aí, tem uma clínica, então, mas é uma empresa. Não, aí tinha gente que falava assim para mim, não, mas eu trabalho sozinho. Falava, o que você está registrado? Eu sou um microempreendedor, eu sou um MEI. Eu falava, o que é o MEI? Microempreendedor, né? Individual. Então você é um empreendedor. Exato. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas sabe que alguns alunos também falam, não, mas eu vou ter a minha clínica, eu vou trabalhar sozinho. Eu falei, não, você não vai trabalhar sozinho, você vai ter paciente. Exato. Você vai precisar saber como lidar com esse paciente. Eu quero ser o meu patrão. Isso. Aí tem a clínica, tem 6 mil, 10 mil pacientes que cada um traz o seu patrão. Cada cliente seu é teu patrão. Exato. Não tem jeito, Exato. Quero ser meu patrão. Fala aí, esse povo não sabe nada. Por exemplo, o médico veterinário ele tem em mente que se ele for abrir uma clínica, ele vai precisar de um contador, vai precisar de uma
secretária, de repente mais uma pessoa para ficar lá na clínica, Sim, né? Sim, precisa de Então, muita coisa. e aí Hoje em dia, inclusive, quando eu abri, era eu, a secretária e a contadora. Hoje não, hoje é proibido isso. Você tem que ter um monte de gente. Já, você abre uma clínica, você tem que ter... Vai fazer uma cirurgia, você tem que ter um anestesista, tem que ter, não sei, você tem que ter outras pessoas trabalhando para você. E tem todo... Você não pode, por exemplo, a secretária fazer a faxina. Exatamente. E acontecia, não é? Mas na época era assim. Era normal. Assim. Você tinha uma pessoa lá que fazia tudo, Você né? tem que ter cada um no seu quadrado. Tem que ter uma noção para não perder dinheiro, né? Também. Porque de repente ela não coloca no cálculo a pessoa, né? Por exemplo, um médico veterinário volante tem que colocar no cálculo tudo que vai gastar na gasolina, no desgaste do carro. Então, o pessoal não coloca, eu dou essa aula também. Eu falo assim, o que vocês... você vai fazer domicílio, qual que é o custo teu? Gasolina. Eu falo, esse é o menor. Esse é o menor. Você sabe que você vai comprar um carro, ele vai ter uma desvalorização, depois você vai ter que comprar outro, e essa desvalorização quem vai pagar é o cliente? O cliente que paga. Claro, você está ali na casa dele. Sim. Exato. Você precisa ter isso daí. Até o café tem que colocar. Tudo. Porque você vai parar na rua, você vai... Eu coloco roupa, coloco almoço, coloco café, coloco tudo que eu vou gastar, porque eu estou gastando para ir na casa do cliente. Exato. Então tem que colocar tudo. E por isso que eu acho que a saúde acordou tarde para essas questões, né? Porque eu estou falando aí no início dos anos 2000, Sim. E qualquer outro segmento, uma indústria, por exemplo, já tinha isso enraizado desde a sua fundação. E a área da saúde engatinhou para entender tudo isso. Então, a gente começou a ter, claro, até médicos ainda na gestão, né, de um serviço de saúde, mas esse médico foi fazer já uma pós-graduação e entendeu a importância de realmente administrar e não ser algo só da cabeça dele. E hoje... Com as tecnologias, né, a saúde não perdeu esse bonde como perdeu da gestão, né, com os conceitos administrativos. A tecnologia hoje, a saúde já está entendendo que precisa dela, né, e está aberta, né, a ter uma inteligência artificial, a ter uma análise de dados, né, na área da medicina veterinária, acredito que deve ter, não sei se... Mas... Tem um negócio super interessante que o Cláudio acabou de colocar no hospital dele, com IA. É um software que você vai conversando com o cliente, ele vai fazendo prontuário. Ele já escreve, e se você falar alguma coisa fora, por exemplo, faz uma piadinha, falar qualquer outra coisa, ele não coloca. Ele só coloca o que é realmente necessário no prontuário. Então, você já não precisa escrever. Você está falando com o cliente, não precisa estar escrevendo, perdendo tempo, tirando a concentração. Você vai conversando e ele já vai fazendo ali, né? Isso inclusive, minimiza ali erros de informação, né? Alguma orientação que não possa ser interpretada diferente, né? Sim. Então, isso é super importante num prontuário, num receituário, enfim. Então, a Yala também está auxiliando bastante nisso, né? Que é o que eu falo até nas aulas. Quanto maior a tecnologia sendo utilizada nos serviços de saúde, menor a chance de erro, menor a chance de alguma informação truncada. O ser humano erra. O ser humano é falho. Por enquanto, a inteligência artificial está errando. Outro dia eu pedi, a gente vai conversar aqui sobre terras raras, que vem um rapaz, até ele vinha aqui, aí ele foi para o hospital, que ele não estava bem, mas ele ainda ainda não marcou, né? Aí eu peguei e fui dar uma olhada em terra rara, né? O que era, tal, porque eu tinha uma ideia, mas eu queria ver melhor para poder conversar com ele. Aí eu tava lá no ChatGPT e falei, faz um mapa para mim do Brasil, onde que tem terra rara? Sabe onde ele colocou a Argentina? No norte. Ele colocou a Argentina no norte. Ele colocou... Faltou na aula de geografia. Ele colocou Poços de Caldas no mar. Vixe. Eu dei bronca. Como é que você faz um negócio desse? Tem que tomar um certo cuidado. Eu escrevi isso. Como é que você faz isso? A Argentina não é no norte. Poços de Caldas não é no mar. Nem tem mar lá. E ele te respondeu, desculpa. Ele disse aquela história de sempre. Nossa, Sidney, você tem toda a razão. A IA, ela é educada, né? Ela fala, não, desculpe. Mesmo a gente sendo mal educado, ela é educada. Mas você pode, teoricamente, manipular as informações, né? Pode. Isso. Porque você vai falando, pode ser pro mal também, você vai falando... Não, teve eu não vou falar o nome aqui, mas um influencer aí, que ele perguntou se o Palmeiras tinha Mundial.
Aí a IA falou que tinha 2. Uhum. Já errou aí. Já errou. Aí ele foi manipulando até começar a parecer que não tem mundial. Então, Exato. você é palmeirense? Não, São Paulino. Apesar que também não tá muito bem, mas, né? Não, eu não posso falar nada que eu sou santista, tá? É, Ele é corintiano, a gente tá tudo Ixi, mal. então tá, tudo mal. não tem. Mas é isso, é só esse exemplo, é um exemplo de que a IA realmente ela é extremamente racional. Não significa que ela vai ter razão sempre. Não. Ela é racional. Mediante o que você coloca, ela vai te dar alguma resposta. Sim. Porém, isso não tirou não sei se é seu amigo, enfim, esse conhecido que fez do Palmeiras não tem mundial. Não, é um influencer. É influencer, perdão. Um influencer. Ele sabia que não tinha, então ele foi manipulando até a IA dar essa resposta. É o que eu falei de você utilizar a IA também mediante a sua percepção, né? Sim. E é isso que isso não tem como fugir, né? O ser humano não pode ser um zumbi que vai colocar ali, esperar a resposta e executar. Né? É uma coisa que eu sempre peço é link. Isso. Eu peço assim, tal coisa, tal, me dá os links. Aí eu vou ver até, por exemplo, porque, às vezes pega o link de um blog. Blog pra mim não é nada, né? Exato. Aí eu quero um link de uma revista científica, tal. Aí eu vou ver, e até tem que ver como é que é essa revista científica, tem isso também. Tem isso também. Né? Porque hoje tem um comércio, né? Infelizmente, baita de um comércio. Exato. Então você tem que ir no lugar certo. Por isso que esse discernimento vai ser sempre do ser humano, não tem como. Sim. Né? Então a gente tem que desenvolver isso. Sim. Né? E não ser contra a IA, né? Não, ajuda. Eu não fazia ideia que a Argentina era no norte. Agora eu já sei. Acho que faltou na aula de geografia a Argentina, ali. se eu não me engano, estava na Colômbia. Nossa. Estava na Colômbia, no lugar da Colômbia, Argentina. Eu falei, pelo amor de Deus, vai. Poxa vida, achou que Que é isso? Maradona tava... Maradona colombiana. É colombiano agora. Colombiano. Mas a gente tem que se adaptar, né? Sim, que a sem gente dúvida. estava falando, né? Isso e tudo é muito rápido. Então a adaptação tem que ser rápida, senão se você perde o time. Eu só tenho assim, porque assim, muitos idosos ainda não se adaptaram com caixa eletrônico. Isso que eu tenho, assim, não é dó, como que eu posso falar? Um receio por eles, né? Porque, imagina, ele não consegue mexer no caixa eletrônico, vai mexer no celular. Isso é verdade. Vai mexer... Eu até achei legal, eu vi uma tia minha, que ela é idosa, ela pegou o celular, ficou mexendo e tal, falando, nossa, que bacana, né? Tá mexendo direitinho, né? Mas são poucos. Sim. A maioria só sabe fazer ligação. Né? E isso, até voltando para a área educacional, isso também fica desafiador, porque se você pensar, a gente tem várias tecnologias que podem ser utilizadas né, no ensino, na aprendizagem. Layout de sala de aula, na maioria das vezes, né, não vou falar 100%, porque a gente tem layouts que podem ser diferenciados para metodologias específicas, né, como estudo em grupo, mas o layout da sala de aula é o mesmo... Assim. Nossa. Sei lá, centenas de anos, desde quando a escola nasceu, vamos dizer assim. Desde a primeira escola. Né? O layout da sala é aquele. É o mesmo, né? Então, como você fazer o professor abarcar e utilizar essa tecnologia dentro daquele layout que ele dava aula com giz e lousa e é o mesmo layout, e aí ele fica confuso. Como que eu vou mudar isso? Como que usa um data show? Como que usa um sistema de som? Como que usa algum vídeo no celular? Então, a gente também tem que se preocupar em como capacitar esse professor para que ele consiga também utilizar ferramentas tecnológicas dentro da área da educação, né? Hoje ele tem uma plataforma, né, para fazer controle de frequência, para dar nota para aluno. Antes ele tinha... Eu lembro da minha mãe, tinha a filipeta de papel ali, que ela ficava marcando. Se eu te falar que eu tinha carteirinha na escola, que eles carimbavam, faltou, presença. A minha tinha um monte de faltou. Esse problema. Mas era carteirinha, você tinha que levar a carteirinha na escola, deixava lá, e no final da aula você pegava de volta. Quer dizer, não dava nem para cabular, né? Sim. Era um sistema bom, assim, pelo professor, né? Você não tinha como cabular. Exato, aí já é 100% confiável, né? E lá naquela época, lá 2001, 2002, época do clone, você tinha uma percepção da educação. Hoje, 22, 23 anos depois, como você vê esse mundo educacional? Você acha que melhorou ou piorou? Eu acho, eu não sei se melhorou ou piorou. O que eu posso dizer é que ele é diferente, né? Antes ali, nesse início dos anos 2000, você tinha basicamente o aluno como um sujeito passivo. Então,
dentro da sala de aula, né? Então, ali um professor ministrando conteúdo, ministrando a aula, passando aquele conteúdo, e o aluno recebendo aquele conhecimento, mas não participando ativamente, né, da aula. Muitas vezes nem era permitido, vamos dizer assim, né? Hoje, você já tem um perfil de aluno que ele carece dessa interação. Se você deixar ele parado ali na sala de aula, ele muito provavelmente depois de 20, 30 minutos não vai absorver mais nada. Vai até ficar quieto ali. Viaja, né? Mas já vai estar em outra dimensão. Vai estar em Nárnia já. Vai estar em Nárnia, né? Então, eu acho que você entender que o aluno deve ser um sujeito ativo dentro da sala de aula, eu acho que é o que mais você pode deixar ele, de fato, para receber aquele conhecimento que você está dando, né? Porque é isso, antes você ficava lá, apresentava, ficava falando e beleza. Hoje o aluno não tem mais esse perfil, né? Ele precisa de alguma forma participar, né? De alguma forma você precisa estimular que ele participe. Como eu falei, a metodologia ativa ela veio depois dos anos 2010, assim, sabe? Para começar a ser usada. E tem professor até hoje que tem resistência, porque ele acha que não, tem que ser só eu falando. Então, tem essas complexidades, mas hoje está mais aceito de que você tem, de fato, uma metodologia. O próprio professor percebeu isso, né? Senão ele vê o aluno dormindo, o aluno, né, já disperso. Então, ele falou, não, deixa eu fazer uma metodologia aqui para ele aplicar e interagir, né? E hoje o professor tem dificuldade, pelo menos pelo que eu vejo, com os pais dos alunos, né? Os pais dos alunos antes se metiam na época do colegial, quando era colegial, escola, né? Da escola. Hoje em dia, a impressão que dá é que, mesmo numa graduação, numa pós-graduação, o pai do aluno acaba se metendo. Não, é verdade. Olha, isso a gente recebe pais de aluno lá frequentemente, né? Sempre... às vezes para até perguntar alguma questão, porque como no nosso perfil, alguns pais eles participam ativamente financeiramente, digamos assim, né? Da formação do aluno, então até é normal que ele vá tirar alguma dúvida ali num boleto, alguma coisa. Mas a gente recebe pais, às vezes, reclamando de algo da aula que o aluno teve, da nota que o aluno teve, da frequência de falta. Então, isso também mudou muito e me estranhou. Hoje não é que eu aceito, né? Mas assim, eu já entendo um pouco melhor, né, essa situação de que a gente tem que lidar também com isso, porque não dá... Entender que tem que lidar, mas... isso. Pra isso mim, que eu quis dizer. A gente entender que tem que lidar, mas não dá pra gente ser, né, assim, ríspido, inflexível, mas tentar de um jeito ali, né, acalmar as coisas. Jogo de cintura com os pais. Mas eu falo isso até um dia que eu comentei isso numa roda de amigos. Eu tenho um amigo meu que é médico, dá aula numa residência médica, né? Ele falou assim, olha, você tá falando da graduação, você tá espantado, e eu que dou aula na residência médica, e a mãe de uma médica adulta formada que tá fazendo residência veio reclamar comigo da nota da filha dela. Eu falei, bom, então aí... Reclamar da nota? Que ela tinha sido reprovada. Eu falei, bom, aí você ganhou de mim, então não vou reclamar mais da graduação. Era assim... O problema é seu, né? Você tem acima de 18 anos, você está na graduação. Essa questão de nota, aí você resolve com o professor. Exato. Talvez a questão financeira, se o pai está bancando, aí tudo bem. Esse na secretaria. Outro papo. Mas assim, coisa da aula, pelo amor de Deus, né? Exato. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente eu nunca interferi em nada. Tanto que eu até brinco. Eu falei assim, olha, acho que a gente vai ter que colocar aqui no calendário reunião de pais, né? Aqui na universidade, né? Vamos colocar. Todo mês, né? Tô fazendo lá o seu filho, olha só. Né? Nossa. Passar um relatório. Passar um relatório. Eu sou da época que se me levassem pra casa, se eu tomasse uma bronca, eu apanhava em casa. Sim. Não tinha... Uma vez me levaram pela orelha. Eu estava, acho que não era ginásio, era primário. Me levaram pela orelha até em casa, aí chegou lá, minha mãe falou, pode deixar que eu dou um jeito, e deu um jeito. Deu um jeito, né? Mas eu acho que é muito também dessa... Porque esses pais foram filho de alguém, sabe? A gente vai estar até num tema, mas eu acho que um grande... Até como pai eu falo isso. Esses pais, né, eles tiveram muito provavelmente uma educação muito rígida, né, tiveram ali muito, né, foram abdicados de algumas coisas. A minha leitura é bem leiga, mas refletindo sobre isso. E muitos que se tornaram pais fala aquela frase, o meu filho vai ter o que eu não tive, né? E aí perde a mão, porque aí quer compensar demais e aí
perde a mão, a balança, Esse é o problema, né? perde a mão, né? Vai reclamar com o professor, não tem, tem que reclamar com o professor, tem que escutar o que o professor tem para falar do filho. Exato, né? exato. Eu acho isso, e não na universidade é independente. É uma formação profissional, né? Os meu alunos, filho- a maioria é maior 21. Meu filho está em outra cidade, ele está em Blumenau, fazendo a faculdade, né? Eu só pergunto para ele como é que foi. Uhum. Tá tudo bem? Passou? Só isso. Não quero saber. Ele tem 22 anos. Você acha que eu vou ficar pegando ele no colo, levando para lá, para cá? De jeito nenhum. Ele que tem que se virar. E eu falo para ele, se você repetir, é um ano que você perdeu. Eu não perdi. Exatamente. Né? Ele sabe disso. É. Então, mas são desafios que a gente tem hoje. Hoje é uma realidade. Então, é isso. Não achar que é certo, mas a gente também tem que saber ter esse tem jogo que de saber cintura. que existe. Tem que saber que existe É, essa variável hoje e, de alguma forma, lidar com isso. Né? Pois é. Da melhor forma ali. E aí eu fico pensando, como que esses vão ser pais dos futuros? No futuro, talvez sejam rígidos. Exato. Vão falar, meu filho vai ter o que eu não tive. Pois é. Pode Então, ser. e vai nesse ciclo, né? Pode E vai ser. ser nesse ciclo. Vai saber, né? Vai saber o que vai Vai saber acontecer. o que vai acontecer. Tá doido eu, hein? Não, mas a gente tem alguns casos aqui assim. Aqui também, né? Que o pai vem, não para reclamar, mas vem para conhecer o local. Tudo bem, eu acho que tudo Até bem, aí né? é Principalmente válido, se né? for menina, se for mulher. A gente sempre tem mais receio, né? Claro. Vem conhecer o local, ver se a gente não é, Claro. bandido. Mas, Golpe, né? Porque às vezes é tanto sim, golpe. Aqui no Brasil é muito golpe. Né? Então você tem muito que. golpe. Você tem que. Aí tudo bem, mas assim, interferir. A gente não teve, né, de interferir na aula. Não, que eu Tô saiba, tentando não. lembrar, mas acho que a gente não teve nenhum aqui que veio reclamar de aula, nada disso. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas teve esse caso desse meu amigo que falou, da aluna. E é uma Residência. residente. Ela tinha feito 6 anos de medicina. Já estava estava na residência, repetiu a residência pelo menos 2 anos. Exato. Né? Então já 8 anos que está. E a mãe que foi reclamar. A pessoa deve ser o quê? Uns 25 anos? Por aí. Mas, por aí. porque, ó, se entra com 17. 25, uns 17 é 25 25. 27, De 25 a 27. 27 anos. Nossa. Imagina ela indo trabalhar, né? Mas a gente tem também, né? O pessoal de RH comenta que você tem muitos pais também participando da entrevista do filho, né? Então o filho vai fazer entrevista, o pai vai junto. Entrevista de emprego. Entrevista de Pai emprego, exatamente. Entrevista de emprego, o que é isso? Exatamente. Discutindo ali, não, mas vai ter vale transporte, vai ter... Como que é? Mas meu filho vai trabalhar 8 horas, Será né? que eu tô fazendo sério? Porque eu sou assim, vai trabalhar. Eu sou desse jeito. A gente não fica Mas, até meio... mas o mundo é cruel. Se você não tiver pelo menos uma competitividade, o aluno, aquele jovem adulto não aprender a se virar quando ele tiver 25, 26, 27 anos, o mundo vai... Pode aprender a vai lutar pelo destruí-lo. que quer. Exatamente. Não é o pai que vai lutar pelo que você quer, você que vai lutar pelo que você quer. Exato. Né? Exato. E os pais não vai estar 100% do tempo, né? Ao lado, não vai estar em 100% das situações. E as pessoas têm que aprender a lidar, né? Já são adultas, né? Precisam voar, né? Sim. Precisa sair Vou te falar, debaixo eu da com asa. 25, eu era dono de uma fábrica Olha aí. de bateria musical. Olha. Com 25 anos. Então, era outra época, né? Era outra geração, a gente tinha que se virar. Sim. O mundo te comia, te engolia se você não se virasse, né? Exato. E eu acho que isso vai continuar, né? Por mais que hoje tenha facilidades que a própria tecnologia dá, né? Mas o mundo vai, com certeza, ele é predatório, né? É predatório. Não tem como você ficar só debaixo da asa. Mas assim, aqueles que se destacam, aquele que o pai não vai junto, aquele que faz tudo sozinho, vai ser o que vai se destacar muito. Vai ser muito mais fácil se destacar do que... Eu penso isso. Apesar que eu tenho uma preocupação de saber como que vai ser a produtividade num todo, né? Mão de obra, produção, produtividade de tudo. Com talvez sem mão de obra capaz de tocar tudo isso, como que a gente vai ficar, né? Como que vai ser... o que a gente vai produzir, né? Aí por isso que eu acho que a gente vai ter que começar a convocar ou contratar, né, os aposentados. Você vê na área de TI, só estão pegando o pessoal aposentado de volta na área de TI. Estão atrás desse pessoal, né? Porque é o pessoal comprometido, né? Exato, porque vai se comprometer, né? Vai se dedicar, né? Vai se aplicar, né? A gente até vê, por exemplo, também eu vi outro dia um grande empresário brasileiro falando, eu não contrato gente nova. Falando, não contrato gente nova.
Um grande empresário brasileiro. Pois Isso é ruim, porque meu filho é novo, meu filho é novo. Super. E aí a gente entra até em outros temas, né? Porque aí a gente tem a Previdência, né? Que aí é alguém que vai ter que pagar, né, a remuneração de outro. Então, isso aí já tá. Vai dar mais 1 hora de Você tem muito alunos, né, de 40 anos para cima? Você percebeu um aumento? Na nossa instituição, não. Mas é mais por uma questão de perfil mesmo, tá? Mas a gente tem algumas instituições que têm esse público, até por ter talvez uma mensalidade mais acessível. A gente, na verdade, até fez... Eu posso dar um exemplo, porque a gente fez uma parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, né? Onde é ofertado bolsas, né, de alguns cursos na área de gestão. E a gente fez um seletivo, né, para essas bolsas. E os alunos que vieram, né, já são alunos mais 40 a mais, vamos dizer assim, né? Porque não tiveram oportunidade de estudar e viram naquele programa a possibilidade de fazer uma faculdade. Então, aí você tem esse perfil. Mas também não tem o que está fazendo a segunda, terceira faculdade? Tem. Aí a gente tem algum segunda, terceira graduação, a gente tem. E um curso que tem bastante segunda graduação é psicologia. Psicologia. Aliás, psicologia é um curso que, quem tiver curiosidade pode pesquisar. É um curso que, coincidentemente ou não, né, depois da pandemia, é o curso que... um dos cursos que mais cresceu no número de ingressantes, né? E aí você percebe muita gente fazendo como segunda graduação, até por uma questão, quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer, né, algo... E dá para fazer online mim. Hoje, né? Tem alguns conteúdos. Online, não digo a faculdade. Sim. Trabalhar online. Sim. Exato, sim, como trabalho. Mas a gente percebe também um curso que vem pessoas querendo, às vezes, se entender, né? Então, eu falo, não vou fazer a terapia, eu vou fazer o curso. O que é errado, porque, na verdade, vai fazer... Vai que eu me entendo. Eu não quero, não. Então, às vezes, na aula ali da psicologia, às vezes, professor, mas comigo acontece isso. Os professores contam, né? E que é ali uma sessão terapia, né? Colocando a experiência própria. Mas ali você tem, aí sim, uma segunda graduação, mas também tem esse público que está querendo... Pós-pandemia. Pós-pandemia. Interessante isso daí. É um dos cursos que mais cresceu. Porque a pandemia mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? Mexeu muito. Eu lembro que o pessoal falava assim, o ser humano vai sair muito melhor dessa pandemia, vai sair unido. Eu falava, vai sair pior. Eu falava bem isso, vai sair muito pior. Bem pior, né? Bem pior. E é realmente o que aconteceu, né? Não, e essa é uma realidade. Até outro dia eu estava num restaurante ali comendo, estava sozinho e do lado sentou uma família, né, um casal, 2 filhas, e em idade ali que você via que era vestibular. E eu acho que acredito eu que a mulher, né, a mãe, acredito ali, era psicóloga, porque ela até falou para as filhas, falei, olha, eu vi que o curso mais disputado, agora não lembro se ela falou na USP ou na Unesp, o curso mais disputado que tem lá medicina, depois da medicina é a psicologia. Olha aí, tá vendo? E eu acho que ela era psicóloga porque ela estava querendo ganhar vantagem com aquilo, né? E eu falei, de fato, é um curso hoje muito procurado, mas tem essa vertente. Porque tem muita gente querendo aí, não sei, talvez resolver os seus problemas, né? Se tornar talvez alguém melhor ali fazendo curso de psicologia, né? Pode ser, vai saber, né? Eu vejo isso na aula de acupuntura. Você está ensinando acupuntura, o pessoal começa a pensar nos problemas deles e começa a fazer pergunta. Eu falo, é você, não é? Porque a gente está dando aula de acupuntura de animal, de repente vem uma pergunta que você vê que esse animal está andando em 2 patas. Esse animal tem outra... É você, né, que você está falando, né? E realmente acontece isso. Né? As pessoas vão se autodiagnosticando e na psicologia deve ser igualzinho. Sim. E aí por isso a importância da saúde de modo, acho que tanto na saúde humana como na animal, a saúde ela ser vista de maneira integrativa, né? Ela ser vista de maneira holística no sentido de ampla, né? De 360, porque eu fiz a pós-graduação como acupuntura, né? Para a parte da biomedicina, mas eu fiz mesmo para conhecer a medicina, então os conceitos da medicina chinesa. É muito interessante. E na aula era bem isso, né? A gente fala, então, tem um excesso de yang ali, então pode ser o que está acontecendo comigo. Estou me encaixando. Né? E na medicina veterinária, entendo, claro, tem as suas particularidades, mas eles devem fazer uma correlação, né, com eles. Muito parecido. É muito parecido os conceitos, né? Muito. Tanto que muitos veterinários que cuidam de animal fizeram acupuntura humana.
Fizeram, porque não tinha antigamente a cultura veterinária. Fazer humana e para cuidar do animal. Então é muito parecido mesmo. Aliás, hoje a medicina veterinária, eu estava até falando pro Duca isso antes da gente começar, né? Ela está abarcando de maneira muito mais rápida o que desenvolve na medicina humana, né? Que antes parecia que era algo, né, bem segregado, né? Hoje você consegue desenvolver... Porque antes, a gente... eu me formei em 92, né? Em 92, o cachorro ainda era no quintal. Era cachorro de quintal. Comia e muitas vezes ficava preso durante o dia, na casinha, com corrente, e soltava ele à noite para ele ficar lá no quintal tomando conta da casa. Era o trabalho dele. E hoje ele é um membro da família. Então, você consegue cobrar mais, consegue ter mais pacientes, e com isso você consegue ter mais tecnologia também, ter mais acesso, né? Então, dá para você trazer as coisas da medicina para... Tanto que tem ressonância, tem tudo, né, hoje. Sim. E tem fisioterapia respiratória, tem fisioterapia estética, tem de tudo que você imaginar, né? E então, realmente é isso. Vai trazendo coisas da medicina já direto para... Muito bom, muito legal. Então, legal. E isso também acho que explica até o aumento também no número de alunos nos cursos de medicina veterinária, né? Eu falei da psico, mas a medicina veterinária também é um dos cursos mais procurados, né? Que a gente tem. Tá lá no nosso top 5, né? Que a gente fala. E a medicina veterinária também cresceu bastante, mas acho que por conta disso, né? Entender os animais como membro da família, gosto de animal e vou fazer medicina veterinária. Porque antes a pessoa chegava assim, vai gastar quanto? Vai gastar X. Aí é melhor sacrificar. Era assim, né? Já tinha outro cachorro em casa, já estava com o segundo modelo lá em casa. Agora não, agora vai custar tanto. A pessoa pensa, onde que eu vou pegar esse dinheiro? Eu vou ter que dar um jeito, né? Vou fazer um empréstimo, vou dar um jeito. Então, e as coisas estão caras, né? Ficou caro. Você internar um animal, tem que ter uma equipe. Como eu falei, antigamente era um veterinário numa clínica. Hoje é uma baita de uma equipe no hospital, né? Então, sai muito, você tem que pagar a equipe. Então, sai muito mais caro, mas assim, porque é quase um ser humano. É um pouquinho melhor que o ser humano. É um pouco melhor, inclusive, né? O ser humano que é quase um cachorro. É verdade. Igual falaram assim, o cachorro vive pouco, né? Não, é a gente que vive muito, eu acho. É que acho que a gente precisa aprender muito mais coisa que o cachorro. Eu brinco que, de acordo com a doutrina espírita, a gente vai evoluindo, né? Então, algum dia a gente vira cachorro. Mas quando volta cachorro. Volta cachorro. Eu brinco, tá, gente? É brincadeira. O espírita fica bravo comigo, né? Mas eu concordo. É brincadeira, mas eu concordo. É brincadeira, mas faz sentido. Isso. Muito legal. Você quer deixar contato? Vamos lá. Bom, para quem quiser me seguir, claro, o Instagram ali... Eu coloco basicamente minha rotina profissional, muito trazendo essa questão da gestão, questões educacionais. Então, para quem se interessar pelo assunto, então é MIT, M-I-T, né? As iniciais aí basicamente do meu nome, Santana com 2 N's, MIT Santana com 2 N's. Aí estou lá no Instagram, fico à disposição também do pessoal, quiser conversar sobre alguma coisa, estou aberto ali, está à disposição. Bacana. Queria agradecer a tua presença, foi bem bacana mesmo. A gente está sempre aprendendo. O que eu gosto do podcast não é nem assim, quando vai pro ar. É o podcast porque eu aprendo pra caramba um monte de coisa, né? Legal. E é legal assim, que a gente fez. Não te conhecia, você vem aqui, a gente começa a bater papo. Porque às vezes o pessoal fala assim, porque não estudou o convidado antes. Mas eu não quero estudar o convidado antes, porque eu quero bater papo e conhecer o convidado. E ir fluindo, né? Eu não vou entrar no teu Instagram, ver o que você faz e te fazer pergunta. Senão, aí é entrevista. Exato. Não é bate-papo, né? Exato. Então, queria agradecer a tua presença aqui, desejar bastante sucesso na sua carreira, já vi que é de bastante sucesso, mas sempre é melhor, mais sucesso, né? Ótimo, eu que agradeço também o convite, a possibilidade desse bate-papo aqui, mas bate-papo no melhor sentido. E agradecer e também parabenizá-los, né? Tanto pela estrutura aqui da Ibra, como pelo Ibra Talks, esse canal de vocês. Legal. Muito bacana. A história, né, da Ibra também, porque sempre por trás, né, de instituições existem histórias, né? Sim. Então, vocês contaram aqui um pouco também dessa história e parabéns por esse legado, né? É o que a gente deixa no mundo, né? O legado. Sim. E a gente exerce o nosso propósito, isso que eu acho que é o mais... O resto é consequência, né? Exato. Queria agradecer o Duca Reis também. Eu que agradeço, papo fantástico, a gente sempre aprende, como você mesmo disse. Deixa a rede social aqui, você nunca deixa, né? A minha é @Duca Reis. Instagram, @Duca Reis, tem o Linktree lá com todas as outras redes.
Então, @DucaReis. A minha é Sidney _Piesco, e com isso a gente foi.